Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente, que na verdade eu pensei muito se eu ia fazer ou não, e depois pensei muito se eu ia postar ou não, porque é um vídeo de exposição sobre a vulnerabilidade que eu tenho, sobre como eu superei as minhas dores e a minha depressão. Mas eu acho importante porque quando a gente compartilha essa vulnerabilidade, se coloca na condição de ser humano, a gente se conecta com outras pessoas e as pessoas que assistem também criam coragem para buscar ajuda e se sentem acolhidas por saberem que elas não são as únicas, que a gente é ser humano junto e estamos aqui para compartilhar e nos ajudar. Então fique comigo até o final, após a vinheta. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina e, na verdade, me parecia que esse era o único caminho, né? Eu era muito nerd na época de escola, sempre tirava 10, tirava os primeiros lugares. Mas quando eu estava na faculdade da UFMG de medicina, no terceiro período, eu tive uma depressão. Essa depressão foi desencadeada por alguns fatores. O primeiro deles é que, como eu me cobrava demais, eu queria sempre tirar notas muito altas, na faculdade isso se tornou mais difícil. E eu continuava com a mesma cobrança da época de colégio. E não dava conta de ter os mesmos resultados, óbvio, né? Então eu comecei a achar que eu era pior do que as outras pessoas, comecei a me comparar. E você que está assistindo sabe que quando a gente se compara, sempre tem alguém muito melhor do que a gente em várias áreas da vida, e aí a gente sempre se coloca numa posição inferior, isso diminui bastante a nossa autoestima. E a próxima coisa aqui a gente começou a estudar a saúde da mulher e me veio muitas lembranças de quando eu era criança, que eu sofri um abuso sexual, que na verdade aconteceu algumas vezes, e eu me senti abandonada mesmo, porque a gente fica muito sozinha quando a gente sofre um abuso sexual. A gente tem medo de contar para as pessoas ao redor, a gente não é protegida, a gente se sente envergonhado e muitas vezes culpado. E então, vivenciar novamente essas memórias traumáticas me levaram para um episódio de depressão que foi mais grave. Eu tive que ficar internada, eu não conseguia comer, eu vomitava tudo que eu comia e minha autoestima voltou a ficar muito baixa. Me lembrei muito da época do colégio também, quando eu já estava na faculdade, porque quando vem uma depressão, a gente começa a enxergar tudo com uma luz, com uma lente mais escura, como se a gente colocasse mesmo óculos escuros, e o nosso passado fica mais escuro do que ele realmente foi, as dores são revivenciadas do passado, o mundo parece mais ameaçador, as pessoas parecem piores, o futuro parece mais preocupante. A depressão faz isso com a gente. Então, se você já teve depressão, escreve aqui que eu quero saber para a gente compartilhar também. E se você sentiu isso, que você estava olhando tudo com uma lente escura, isso traz a desesperança. E a desesperança é uma das piores coisas da depressão, porque quando a gente sabe que uma dor tem fim, a gente consegue continuar. Mas quando a gente acha que essa dor não vai passar nunca, a depressão vem e afunda a gente mais ainda. E aí, na verdade, depois desse período internado, eu superei a depressão, mas quando eu fui voltar para a faculdade, a psicopedagoga do curso, depois que a gente tranca um período, né, eu tive que trancar esse período que eu tive depressão, depois que a gente tranca um período, a gente tem que passar pela psicopedagoga do curso, e aí ela falou que ela não acreditava que eu tinha capacidade para ser médica, porque se eu tinha esse problema de saúde mental, né, se eu não estava conseguindo ajudar a mim mesma, então eu seria fraca para ajudar outras pessoas posteriormente. E isso para mim foi um grande baque, né? Porque quando as outras pessoas não acreditam na gente mesma, a única coisa que resta é a nossa própria fé. E ter fé e crença na gente mesma, acima de tudo, é muito difícil, principalmente quando você está recuperando de uma depressão. Mas eu acreditei que eu era capaz,
Eu acreditei que a gente consegue superar todos os obstáculos e que não importa se outras pessoas não acreditassem em mim. Quem tinha que acreditar era eu mesma, porque eu que faço a minha vida, né? Então eu voltei mesmo assim para a faculdade, mesmo contra a recomendação. E a partir daí eu deslanchei, eu consegui fazer tudo que eu queria, iniciação científica, estágio, ia muito bem na faculdade, estudava muito, mas com menos autocobrança do que antes, porque aí eu comecei a me permitir divertir, olhar para mim, para as minhas necessidades como ser humano, além de estudante de medicina. Então essa é uma outra coisa, né? Quando a gente se cobra demais, a gente se abandona. Toda vez que a gente não respeita os nossos limites, uma hora ou outra, ou o nosso corpo ou a nossa mente vai cobrar a conta. Então a gente precisa se alimentar de todas as formas. E aí foi isso que eu comecei a fazer. E foi por causa disso que eu decidi ser psiquiatra, porque eu entendi o que é passar por uma depressão. Na época da depressão eu também tive crises de pânico. Então eu entendi que isso não era frescura, que não era uma falta de Deus. Eu sempre tive a minha espiritualidade, a minha fé. Eu entendi que não era drama, que não era bobagem. E eu acho que isso me tornou uma psiquiatra melhor ainda, muito mais preparada para entender as pessoas realmente, para acolhê-las de verdade. E eu acho que o fato de ser uma pessoa mais humana é o principal fator para ser um bom médico. E hoje em dia eu exerço com muito carinho essa profissão, porque eu consigo ver o paciente muito mais do que a doença que ele tem, mas como um ser humano que merece ser acolhido e compreendido, porque na verdade a gente não escolhe passar por isso, né? Então o julgamento é uma das piores coisas. E o recado que eu quero te dar é para não desistir. Se você acredita em você, não importa que as outras pessoas não acreditam. Você pode tudo que você quiser e que você correr atrás. Apesar de ser um clichê e um jargão, é a maior verdade desse mundo. Um grande beijo.